Levei minha filha ao hospital para a próxima rodada de quimioterapia quando o médico nos interrompeu e disse: Sua filha nunca teve câncer. Então descobrimos o que a minha esposa tinha feito. Levei minha filha ao hospital para a próxima sessão de quimioterapia quando o médico nos interrompeu e disse: Sua filha nunca teve câncer. Olhei para a minha filha, que estava claramente fraca, careca e magra depois de meses de tratamento, e disse ao novo oncologista que ela devia estar enganada. Ela virou a tela do computador na minha direção. Nenhum tumor, nenhuma célula cancerígena, nada. Não nas tomografias de hoje, nem em nenhum exame anterior dos últimos 6 meses. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Isso é impossível. E olhe para ela. Ela está morrendo. A médica franziu a testa ao analisar os arquivos. Seu médico original está de licença, e esses registros estão incompletos. Mas nunca houve um marcador de câncer. Que medicamentos ela está tomando? Minha filha falou com sua vozinha pequena. Só vitaminas. A médica balançou a cabeça. Vitaminas não causariam isso. Traga tudo o que ela consome. Comidas, bebidas, suplementos, tudo. Vou fazer painéis toxicológicos extensivos. Ela rabiscou o número no papel. Ligue para mim ao primeiro sinal de algo estranho. Saí do hospital tremendo enquanto olhava para minha pequena. Se ela não tinha câncer, por que minha filha estava morrendo? Revirava o armário de remédios naquela noite e levei tudo ao médico em 2 sacolas de mercado. Os testes não revelaram nada de incomum nas embalagens em si, mas os exames de sangue da minha filha mostravam níveis misteriosos de toxinas que não deveriam estar ali. Então comecei a levar amostras das refeições que fazíamos em casa. Eu estava desesperado. Enquanto aguardávamos mais resultados, encontrei minha esposa nas redes sociais. Vídeos emocionados sobre a suposta melhora da minha filha. Sempre fui grato pelo apoio, especialmente pela página de arrecadação de fundos que nos ajudou muito durante os meses. Continuei rolando os comentários para tentar desviar a mente quando notei algo estranho. Uma pessoa, um homem chamado Dale, comentava em todas as publicações com as mesmas mensagens horríveis. Não doem. Isto é um golpe. Não confiem nela. Pensei. Que tipo de pessoa faz isso em uma página de arrecadação para câncer? Com raiva, cliquei no perfil e enviei uma mensagem perguntando: Cara, qual é o problema? Por que você deixa esses comentários na página da minha esposa e da minha filha? Ele respondeu quase na hora: Sua esposa. Encontre-me amanhã no McDonald's com o parquinho. Não deixe ela saber. Fui até o restaurante sozinho e encontrei Dale no canto, olhando pela janela com os olhos vazios. Sua filha não tem câncer, não é? Ele perguntou antes que eu pudesse me sentar. Como você sabe? Porque meu Tommy também nunca teve. Então ele tirou o telefone e me mostrou uma foto dele, do filho e da minha esposa, todos sorrindo no hospital depois que Tommy morreu. Não consegui funcionar. Fiquei arrasado. Mas algo sobre a rapidez com que tudo aconteceu no final não me deixou em paz. Então eu paguei um exame toxicológico particular em alguns pertences dele que eu havia guardado. Cabelos do escova, dentes de leite que ele havia perdido durante o tratamento. As mãos dele tremiam. Ele estava envenenado e eu descobri tarde demais, antes que pudesse fazer mais perguntas. O telefone tocou. Era a médica. Eu coloquei a ligação no alto-falante. Olá. Os resultados toxicológicos saíram. Sua filha tem metotrexato e arsênico no sangue. Ela está sendo envenenada sistematicamente. Cruzamos isso com tudo o que você nos deu e encontramos traços no cereal. Senhor, por favor, traga sua filha de volta ao hospital o quanto antes para tratamento. Dale bateu com o punho na mesa quando ela desligou. Eu soube naquele momento. Eu vinha tentando avisar pessoas, mas todo mundo achava que eu era apenas um pai enlutado que tinha perdido a razão. Ele começou a chorar. Ela é enfermeira, trabalhou em oncologia pediátrica por 5 anos antes de nos conhecermos. Ela sabia exatamente que doses causariam esses sintomas. Ele se inclinou para a frente. Você precisa pegá-la em flagrante. Instale câmeras, documente tudo, consiga um vídeo dela fazendo isso. Sem prova, ela vai escapar mais uma vez, igual escapou com o Tommy. Corri para casa e instalei uma câmera escondida na cozinha que transmitia para o meu telefone. Na manhã seguinte, fingi sair para o trabalho, mas fiquei parado na rua. Observei o feed enquanto minha esposa colocava cereal na tigela favorita da minha filha. Então ela pegou algo no fundo do armário e tirou um frasco de receita médica escondido dentro de um pacote de açúcar. Abriu cuidadosamente, esmagou 2 comprimidos com uma colher e os polvilhou sobre o cereal mexendo com leite.
O café da manhã está pronto, querida, ela chamou com voz cantada. Corri de volta para casa e arrombei a porta justo quando minha filha ia levar a primeira colherada à boca. Derrubei a tigela das mãos dela e ela se estilhaçou no chão. Minha esposa me encarou e eu vi quando ela percebeu que eu sabia. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu com força. Dale estava ali apontando uma arma para minha esposa. "Olá, Susan", disse Dale. Os olhos dela se arregalaram. "Dale, como você me achou? Eu estou esperando por isso há tanto tempo." Eu avancei. "Dale, temos o vídeo agora. Deixe a polícia cuidar disso." Ele balançou a cabeça. "Eles não acreditaram em mim quando o Tommy morreu. Eles não vão acreditar em você também. Ela é esperta demais." Minha esposa puxou nossa filha para a frente. "Você não vai me atirar na frente de uma criança." "Me assista", Dale disse, e tirou o trava do gatilho. Eu me joguei em Dale por um lado, justo quando o dedo dele começou a apertar o gatilho. A arma disparou com um estalo que fez meus ouvidos unirem, e senti o calor passando perto da minha cabeça. Susan gritou e puxou minha filha para trás do balcão da cozinha. Dali e eu caímos no chão com força. Rolamos sobre os cacos da tigela quebrada e eu agarrei o pulso dele tentando forçar a arma para longe de todos. Ele era mais forte do que parecia, e nós dois gememos à medida que lutávamos, derrubando uma cadeira que bateu no balcão. Minha filha chorava tão alto atrás do balcão que eu conseguia ouvir os soluços entrecortados. Consegui imobilizar o pulso armado de Dale contra o chão, mas ele usou o outro braço para empurrar a arma na minha cara. A arma ainda estava em sua mão e eu sabia que, se ele visse qualquer chance de apontá-la de novo, alguém morreria. Gritei para minha filha: "Corra agora para a casa do vizinho." Minha voz saiu áspera e desesperada. Ela espiou por trás do balcão, o rosto molhado de lágrimas, todo o corpo tremendo. Por um segundo assustador, ela apenas me encarou e Dale lutando no chão, e pensei que ela não conseguiria se mover. Então ela disparou para a porta dos fundos. Ouvi a porta bater. Os tênis dela batendo no deck de madeira e depois na grama. Dale tentou se virar sob mim para olhar para onde ela foi, e eu usei esse momento para bater sua mão no chão de novo. A arma escapuliu e rodopiou em direção à geladeira. Nós dois nos lançamos para pegá-la ao mesmo tempo. Foi quando ouvi as sirenes, baixas a princípio, mas ficando mais altas rápido. Aquele uivo crescente que significa polícia vindo. Dale também ouviu e os olhos dele se arregalaram. Percebi que o meu telefone devia ainda estar no bolso de quando eu liguei para o 190 e estava conectado o tempo todo. Eles ouviram tudo. O disparo, os gritos, tudo. Dale parou de lutar e apenas ficou ali respirando forte, olhando para o teto onde a bala havia feito um furo na parede seca. Eu me afastei dele e peguei a arma do chão, segurando-a cuidadosamente pelo cabo, mesmo com as mãos tremendo tanto que mal conseguia manter os dedos firmes. Susan ainda estava atrás do balcão, e eu a ouvia chorando. Sons agudos como de um animal preso. As sirenes ficaram tão altas que deveriam estar bem do lado de fora, e então pararam subitamente. Portas de carros bateram e ouvi botas correndo até a entrada. A porta da frente foi arrombada e policiais invadiram a casa com as armas apontadas, gritando ordens tão rápido que eu não consegui processar todas. Larguei a arma de Dale imediatamente e levantei as mãos, gritando que eu morava ali e que a arma não era minha. Dale já estava de mãos ao alto, imóvel, apenas ajoelhado no chão com a cabeça baixa. Os policiais continuavam gritando para nós dois nos deitarmos no chão e eu fiquei com o rosto contra o azulejo frio, que ainda tinha leite e cereal grudados. Meu coração batia tão forte que pensei que ia desmaiar e eu tentava dizer que minha filha tinha corrido para a casa do vizinho e que alguém precisava checá-la. Um policial agarrou meus braços e os puxou para trás, mas foi mais gentil do que eu esperava. Ele me ajudou a ficar de joelhos enquanto dois outros se aproximavam para algemar Dale. Outra policial deu meia volta ao redor do balcão da cozinha na direção de Susan, com a arma ainda apontada para ela. Eu tremia tanto que mal conseguia ficar em pé, mesmo com o policial segurando meu braço. Continuei perguntando se alguém tinha ido até a casa do vizinho. Repetia isso porque não conseguia pensar em mais nada. O policial que me segurava disse algo pelo rádio e depois me informou que minha filha estava bem. Uma policial veio pela porta dos fundos 1 minuto depois e confirmou que minha filha estava segura com os vizinhos e que uma equipe de paramédicos a estava checando neste momento. Senti minhas pernas fraquejarem de alívio e o policial teve que me sustentar. Susan já estava algemada e chorando, falando depressa e dizendo que tudo era um grande mal-entendido. Ela repetia que Dale havia invadido nossa casa e que não tinha feito nada de errado.
A voz dela tinha o mesmo timbre doce que usava para falar com nossa filha, e isso me enjoou. Os policiais não estavam ouvindo suas explicações e a levaram em direção à porta da frente. Mais policiais chegaram e a casa encheu de uniformes, alguns fotografando o buraco no teto e a tigela quebrada no chão. Em 15 minutos, um detetive apareceu e assumiu o controle. Ele era calmo e agia com um jeito cuidadoso, como se tivesse todo o tempo do mundo, apesar do caos. Alguém me disse o nome dele, Detetive Dexter Townsend, e ele me pediu para mostrar o vídeo no meu telefone. Técnicos da cena do crime documentavam tudo e colocavam marcadores ao lado da arma e da caixa de cereal. Peguei o telefone tremendo, quase deixei cair 2 vezes ao destravar. Encontrei o arquivo de vídeo e toquei para Dexter. Ele assistiu minha esposa despejar o cereal, pegar o frasco de remédio escondido, esmagar os comprimidos, polvilhá-los no cereal e mexer com o leite. O queixo dele se contraiu enquanto assistia. Quando terminou, pediu para eu tocar de novo. Na segunda vez, ele se inclinou e seus olhos seguiram cada movimento de Susan. Quando acabou, pediu que um técnico baixasse o arquivo. Eles lacraram meu telefone como evidência e me deram um recibo. Dexter me levou até a sala de estar enquanto levavam Susan para a viatura. Eu a via pela janela, ainda chorando e falando com os policiais, mesmo eles não respondendo. Dexter pediu que eu contasse tudo desde o começo. Comecei com a consulta no oncologista novo, quando ele nos disse que minha filha nunca tivera câncer. As palavras saíam atropeladas e eu pulava na linha do tempo, mas Dexter só anotava e fazia perguntas que me ajudavam a organizar os pensamentos. Contei sobre os resultados toxicológicos, sobre encontrar os comentários de Dale na página de arrecadação de fundos da minha esposa, sobre me encontrar com ele no McDonald's e descobrir Tommy, sobre armar a câmera escondida. Dexter parou de escrever quando cheguei à parte desta manhã em que vi o vídeo da minha esposa esmagando comprimidos no cereal. Ele olhou por um longo instante. Contei como corri de volta para a casa e derrubei a tigela antes que minha filha comesse. E então Dale invadiu com a arma. Dexter fez perguntas específicas sobre o histórico de enfermagem de Susan e se ela tinha acesso a medicamentos no trabalho. Eu disse tudo o que sabia. Ela trabalhou em oncologia pediátrica por 5 anos antes de nos conhecermos e sabia exatamente o que estava fazendo. Ele anotou que, ao terminar, disse que Susan seria mantida presa sem direito à fiança sob acusação de tentativa de homicídio. As palavras me atingiram, mesmo eu já esperando por isso. Ele disse que Dale estava em custódia por porte de arma, mas cooperando plenamente com a investigação. Dexter disse que o promotor quer me encontrar no dia seguinte para discutir o caso e o que vem a seguir. Ele disse para eu focar na recuperação da minha filha, que deixaria a parte legal com eles. Naquela noite, tentei dormir na cadeira ao lado do leito da minha filha, mas acordei a cada bip dos monitores. Minha filha estava inquieta e febril por causa do tratamento e se mexia sob os cobertores. Ela perguntava pela mãe e eu não sabia como explicar algo assim a uma criança de 7 anos. Não podia simplesmente dizer que a mãe estava envenenando-a. Então segurei a mão dela e prometi que ela iria melhorar e que os médicos cuidariam bem. O médico Sanford foi paciente e gentil ao colocar a via intravenosa, e minha filha apertou minha mão tão forte que doeu, mas eu não puxei. Uma assistente social do hospital entrou na sala e se apresentou como Catherine Bishop, do Departamento de Serviço Social, e perguntou se podia falar comigo em particular. Olhei para minha filha, que começava a se acalmar um pouco. Catherine explicou que o Serviço de Proteção à Criança seria notificado e estaria envolvido, que isso era procedimento padrão quando uma criança foi deliberadamente ferida por um dos pais. Meu estômago afundou porque sabia que isso significava mais entrevistas, investigações e pessoas questionando tudo. Catherine percebeu minha expressão e acrescentou rapidamente que isso era para proteger minha filha e que um assistente social viria amanhã para conversar conosco e avaliar a situação. Concordei, mesmo com a cabeça girando com tudo que estava acontecendo. De volta ao quarto, uma enfermeira me entregou um prancheta com formulários de consentimento para o tratamento de emergência e eu tentei me concentrar neles, mas as palavras se embaralhavam. Minhas mãos tremiam tanto que minha assinatura saiu como rabiscos tortos. Catherine notou e terminou de preencher para mim. Ela disse que voltaria regularmente e que eu avisasse se precisássemos de algo. Minha filha estava deitada na cama com a via intravenosa no braço e parecia tão pequena e assustada. Pus uma cadeira ao lado da cama e segurei sua outra mão dizendo: "Eu não vou a lugar nenhum." À noite, o detetive Dexter voltou para tomar meu depoimento formal. Ele trouxe sacos de evidência e eu pude ver a caixa de cereal e o frasco de remédio dentro delas.
Ele colocou um gravador na mesa e me pediu para começar do princípio. Contei toda a sequência, a consulta do novo oncologista, os comentários de Dale, o encontro no McDonald's, os testes toxicológicos, a montagem da câmera, o vídeo da minha esposa esmagando os comprimidos no cereal. Dexter gravou tudo e fez perguntas detalhadas sobre o histórico da minha esposa, como ela havia trabalhado em oncologia pediátrica e sobre quanto tempo os sintomas duravam e quais médicos nós consultamos. Quando terminei, Dexter me disse que Susan estava sendo mantida sem fiança por tentativa de homicídio. As palavras me atingiram com força, embora eu soubesse que isso era provável. Ele disse que Dale estava preso por porte de arma, mas cooperando com a investigação. Dexter explicou que o promotor distrital queria me encontrar no dia seguinte. Ele disse para eu focar na recuperação da minha filha e que a parte legal ficaria por conta deles. Naquela noite, tentei descansar na cadeira ao lado do leito, mas os monitores e os ruídos do hospital me despertavam a cada instante. Minha filha estava inquieta, com febre por causa do tratamento, e sempre que uma enfermeira entrava para checar os sinais vitais, ela acordava confusa e assustada. Por volta das 3 da manhã, ela dormiu mais profundamente e eu observei o peito subir e descer no escuro, iluminado pelos monitores. Não consegui parar de pensar em como chegamos perto de perdê-la e em como eu não havia percebido o que Susan vinha fazendo bem na minha frente por meses. Pela manhã, uma mulher de terno cinza bateu à porta e se apresentou como Priscilla Robertson, do Serviço de Proteção à Criança. Ela se sentou ao meu lado e abriu uma pasta, dizendo que precisava me entrevistar sobre o que aconteceu para garantir que minha filha estaria segura a partir de agora. Assenti, e ela começou a me perguntar sobre nossa vida em casa, o comportamento de Susan e há quanto tempo os sintomas vinham ocorrendo. Mostrei o vídeo no meu telefone. Priscilla assistiu 2 vezes e anotou. Ela disse que precisaria entrevistar minha filha separadamente quando ela estivesse melhor, e me assegurou que um psicólogo infantil estaria presente e que seriam gentis. Meu estômago se contorceu só de pensar na minha filha, falando sobre isso com estranhos. Mais tarde, um advogado do promotor, Celia Sharma, me chamou para uma pequena sala de conferência. Ela era mais jovem do que eu esperava, com olhos afiados, e foi direto ao ponto, mostrando os arquivos que tinham até então. Explicou que o histórico de enfermagem de Susan, na verdade, fortalecia o caso porque demonstrava que ela sabia exatamente o que estava fazendo e planejou tudo cuidadosamente. Celia perguntou se eu conhecia Dale e a história do filho dele. Tommy, expliquei como o encontrei pelos comentários raivosos na página de arrecadação e como nos conhecemos no McDonald's. Celia anotou que o caso de Dale ajudaria a estabelecer um padrão que tornava as ações de Susan ainda mais graves. Ela disse que o julgamento seria em alguns meses, mas que já tinham evidências suficientes para mantê-la presa sem fiança por enquanto. Depois do encontro, voltei ao quarto da minha filha, onde o Dr. Sanford verificava os monitores. Ele disse que o tratamento estava funcionando e que os níveis de toxinas estavam caindo, mas que ela teria que ficar no hospital por pelo menos 1 semana, talvez mais. Os rins e o fígado haviam sofrido com meses de envenenamento e precisavam ser monitorados de perto para evitar danos permanentes. Agradeci e ele deu um tapinha no meu ombro antes de sair. Enquanto isso, o detetive Dexter me ligou com uma atualização. Ele disse que durante a busca em nossa casa, encontraram mais provas que o deixaram nauseado. Susan mantinha um diário escondido no armário do quarto, onde documentava cada sintoma da minha filha e como ajustava as doses do veneno com base nos resultados. Também acharam um segundo estoque de medicamentos escondido dentro de uma caixa de absorventes no armário do banheiro. Dexter soava enojado ao descrever as anotações de Susan, calculando a quantidade perfeita para manter a criança doente sem matá-la rapidamente. Ele disse que enviaram tudo ao toxicologista forense e me ligaria quando tivessem mais informações. No dia seguinte, Dexter ligou outra vez. O toxicologista, Lucius Pendleton, terminou o exame das evidências e confirmou que o padrão de dosagem correspondia ao clássico caso de síndrome de Munchausen por procuração, em que um cuidador causa doença em alguém para obter atenção e simpatia. Lucius constatou que Susan sabia exatamente o que fazia e calibrava os envenenamentos para imitar sintomas de câncer sem matar a criança rápido demais. Lucius testemunharia no julgamento sobre como Susan usou seu conhecimento médico para infligir sofrimento máximo enquanto mantinha a aparência de plausível negação.
Dexter disse que essa evidência, combinada com o vídeo e o testemunho de Dale sobre Tommy, tornava o caso extremamente forte. Sentei na cadeira do hospital após a ligação e observei minha filha dormir em paz pela primeira vez em meses. Não conseguia parar de pensar em como estivemos tão perto de perdê-la. 2 dias depois, o telefone tocou enquanto eu ajudava minha filha a almoçar no quarto do hospital. Era Dexter. Alguém do escritório do advogado de Dale queria passar uma mensagem. Dale queria pedir desculpas por ter trazido a arma e por ter colocado minha filha em perigo naquela manhã. Apertei o telefone com força e disse a Dexter que não estava pronto para falar com Dale porque ainda estava com raiva. E se a arma tivesse disparado de forma diferente? E se minha filha tivesse sido atingida? Dexter disse que entendia e que avisaria o advogado. Depois de desligar, olhei para minha filha comendo batatas amassadas e percebi que precisava focar na recuperação dela em vez de guardar raiva contra Dale. Alguns dias depois, Priscilla voltou com uma mulher que se apresentou como Autumn Townsend, psicóloga infantil que trabalha com o Serviço de Proteção à Criança em casos de trauma. Autumn tinha olhos gentis e voz suave, explicando que precisava entrevistar minha filha para avaliar seu estado mental e compreensão do que aconteceu. Eu não queria deixá-la sozinha, mas Priscilla assegurou que seria um procedimento padrão e necessário. Sentei na área de espera e caminhei de um lado para o outro até que a entrevista terminou mais de 1 hora depois. Autumn saiu com expressão séria e disse que precisava falar comigo em particular. Ela explicou que minha filha mostrava sinais de trauma e um vínculo com Susan, e que crianças abusadas pelo cuidador principal frequentemente têm dificuldade de entender que quem as machucou é a mesma pessoa que elas amam e de quem dependem. Minha filha precisaria de terapia extensa para processar o ocorrido e reconstruir sua sensação de segurança. Autumn recomendou sessões semanais por pelo menos 6 meses, talvez mais, dependendo da resposta dela ao tratamento. Perguntei se minha filha iria ficar bem. Autumn disse que a maioria das crianças se recupera com o apoio adequado, mas que a jornada exigiria tempo e paciência. Naquela semana, Catherine, do Departamento de Assistência Financeira do hospital, veio ao refeitório e me ofereceu ajuda com pedidos de assistência emergencial e compensação para vítimas de crimes. As contas médicas já começavam a se acumular e eu não sabia como pagar tudo. Catherine me guiou nos formulários, explicando o que cada um significava e o que era necessário. Ela disse que o hospital tinha um programa de assistência financeira que poderia ajudar a cobrir parte dos custos e que o fundo de compensação para vítimas daria suporte adicional após a resolução do caso criminal. Preenchi formulários e ela me explicou cada detalhe com paciência. Mais tarde, meu telefone tocou com um número desconhecido de outro estado. Era a mãe de Susan, tremendo ao dizer que acabara de saber da prisão e que devia haver um equívoco, porque a filha jamais faria mal a alguém, muito menos a própria filha. Apertei o telefone com força e contei sobre o vídeo e os relatórios toxicológicos confirmando meses de envenenamento. A mãe de Susan começou a defender a filha, sugerindo que talvez houvesse uma confusão ou que os remédios tivessem sido trocados. Não consegui ouvir mais e desliguei. Minhas mãos tremiam de raiva porque não tolerava que alguém defendesse Susan quando minha filha quase morrera por causa dela. 3 semanas depois, Célia ligou com notícias do grande júri. Susan fora indiciada por múltiplas acusações, incluindo tentativa de homicídio, abuso infantil e fraude relacionada à página de arrecadação de fundos. O julgamento foi marcado para 4 meses adiante, o que daria tempo para preparar as evidências e testemunhas. Parte de mim queria que aquilo acabasse logo, mas outra parte se sentiu aliviada por termos tempo para montar um caso forte. Célia estava confiante. Nos meses seguintes, a condição da minha filha melhorou lentamente e de forma quase milagrosa. Após meses de declínio, a cor voltou às suas bochechas e o apetite aumentou dia a dia. Pedi por segundos nas refeições e passou a terminar os pratos em vez de empurrar a comida pelo prato. O Dr. Stanford a examinou nas rodadas matinais e disse que estava cautelosamente otimista, mas alertou que haveria necessidade de acompanhamento para possíveis efeitos tardios no fígado e nos rins devido ao envenenamento prolongado. O dano poderia aparecer anos depois e precisaria de vigilância contínua, mas vê-la sentada na cama, desenhando e até sorrindo, me deu esperança pela primeira vez desde o pesadelo. Alguns dias depois, Dexter deixou um envelope. Ele disse que era de Dale. Peguei relutante e esperei Dexter sair para abrir. Dentro havia uma carta escrita à mão, na qual Dale pedia desculpas por ter trazido a arma e por colocar minha filha em perigo durante o confronto.
Ele descrevia o luto por Tommy e dizia que deveria ter procurado a polícia com suas suspeitas anos antes, em vez de só postar alertas online que ninguém acreditou. Admitia que ter ido até a nossa casa com uma arma foi errado, mas que ele não conseguiu evitar. Ele esperava que eu perdoasse um dia. A carta estava crua e dolorida. Sentia a angústia dele em cada palavra. 2 dias depois escrevi de volta. Disse que não estava pronto para perdoá-lo por ter trazido uma arma e ameaçado nossa filha, mas reconheci que ele tentou avisar quando ninguém mais acreditou e que, apesar dos seus métodos terem sido perigosos e errados, suas ações nos ajudaram a descobrir a verdade a tempo. Entreguei a carta a Dexter para que ele a levasse até Dale. Na semana seguinte, Priscila concluiu sua avaliação e marcou uma reunião para apresentar recomendações. Sentada numa sala de conferência do hospital, ela disse que recomendava que eu tivesse a custódia total com visitas supervisionadas caso Susan algum dia fosse libertada. Ela explicou que eu havia demonstrado habilidade em proteger minha filha e reagir corretamente à crise e que haveria acompanhamento regular no próximo ano, para monitorar a situação e garantir que minha filha continuasse recebendo os cuidados e a terapia necessários. Eu senti um alívio enorme ao saber que Priscila apoiava manter minha filha comigo. Perder a custódia com tudo o que já havia acontecido teria acabado com o que restou da nossa família. A equipe de alta do hospital começou a planejar a saída 3 dias depois, quando os exames mostraram melhora suficiente. Catherine veio com uma pilha de papéis e telefonou para marcar visitas de saúde domiciliar 2 vezes por semana no primeiro mês para acompanhar a recuperação. Assinei formulário após formulário, enquanto ela fazia chamadas para marcar consultas com especialistas. Nefrologista, hepatologista, nutricionista. Ela imprimiu um calendário com as consultas dos próximos 2 meses e as destacou em cores diferentes, explicando o que seria testado em cada visita. Fiquei sobrecarregado com tanta informação, mas concordei e anotei tudo. Catherine também me passou números de emergência e instruções para ligar imediatamente se minha filha piorasse. Antes de sairmos, Alton bateu a porta com uma pasta cheia de papéis. Sentou-se na beirada da cama da minha filha e falou sobre o que vinha a seguir. Terapia contínua para processar o trauma e sinais de alerta a observar, como pesadelos, mudanças no apetite, medo de certos lugares ou pessoas e regredir em comportamentos. Alton recomendou terapia semanal com um profissional especializado em trauma médico infantil e sugeriu que eu procurasse aconselhamento também, porque ver seu filho quase morrer deixa marcas profundas em qualquer pai. Prometi procurar ajuda, embora naquele momento eu só quisesse levar minha filha para casa e mantê-la segura. Catherine voltou com as instruções de alta e nos ajudou a empacotar as poucas coisas que tínhamos no quarto. Minha filha estava silenciosa enquanto saíamos e segurava minha mão com força. A viagem de volta para casa foi estranha depois de tanto tempo no hospital. Quando puxei a chave para abrir a porta, minhas mãos tremiam. Dentro de casa, tudo estava limpo demais. A cena do crime tinha sido limpa, o vidro quebrado removido, mas o furo no teto ainda estava visível acima do lugar onde Dale ficara. Minha filha viu e parou de andar. Tentei bloquear a visão dela, mas já era tarde. Decidi que precisaríamos nos mudar o mais rápido possível. Que aquela casa estava cheia de memórias ruins. Cada cômodo me lembrava o que Susan havia feito e o quanto quase perdemos minha filha. Minha filha me seguiu em todos os cômodos e não me deixou um segundo. Quando fui ao banheiro, ela ficou do lado de fora. Quando fui ao quarto, veio junto. No jantar, fiz uma massa simples, mas ela ficou olhando para o prato sem comer. Perguntou se a comida era segura e eu tive que mostrar cada ingrediente, deixando ela ver tudo sendo aberto e preparado. Ainda assim, comeu apenas algumas garfadas. Na manhã seguinte, enquanto eu fazia o café da manhã, Dexter me ligou com uma atualização. O antigo empregador de Susan, no setor pediátrico, havia confirmado que ela foi convidada a sair por iniciativa própria 3 anos antes, depois que surgiram preocupações sobre seu comportamento com pacientes. O hospital relutou em dar detalhes, mas admitiu que houve reclamações de outras enfermeiras sobre Susan passar tempo demais com certas crianças doentes. Nada foi formalmente documentado ou relatado às autoridades. Simplesmente a deixaram ir embora discretamente. A raiva me queimou por dentro. O hospital a deixou sair sem investigar e talvez, se tivessem examinado o comportamento na época, poderiam ter evitado a morte de Tommy e o envenenamento da minha filha.
Dexter disse que investigavam se o hospital poderia ser responsabilizado, mas que seu foco principal era construir o caso criminal contra Susan. Pediu que não contatasse o hospital diretamente para não atrapalhar a investigação. Uma semana depois, Célia me ligou pedindo que eu fosse ao escritório para me preparar para o julgamento. Deixei minha filha com a vizinha e dirigi até o centro. O escritório da promotoria era pequeno e abarrotado de caixas. Célia arrumou uma cadeira e disse que eu teria que testemunhar sobre tudo que presenciei e descobri. Passamos 3 horas simulando meu testemunho e ela me orientou a manter a calma e só falar os fatos quando estivesse no banco dos réus. Ela avisou que o advogado de Susan tentaria me fazer parecer pouco confiável ou confuso. Treinamos até eu conseguir contar a história sem me desestabilizar emocionalmente. Célia reforçou que, embora o vídeo fosse prova forte, meu depoimento ajudaria o júri a entender o quadro completo. Na mesma semana, Dexter me avisou que Dale aceitara um acordo de confissão, liberdade condicional e aconselhamento obrigatório em troca de testemunhar contra Susan. Dale ofereceu detalhes sobre o caso de Tommy que elucidavam o padrão de Susan e fortaleciam o processo. Sentia-me dividido sobre Dale, mas entendia que ele tentava consertar algo terrível. 2 semanas após a alta, levei minha filha à primeira sessão de terapia com Alton. Esperei na sala e olhei o relógio o tempo todo. A sessão durou quase 1 hora. Quando a porta se abriu, ela saiu cansada, mas bem. E Alton me fez um pequeno aceno encorajador. Marcou outra sessão para a semana seguinte. No caminho para casa, minha filha ficou quieta, mas segurava minha mão. Enquanto isso, as contas médicas não paravam de chegar. Envelopes grossos com cobranças por tratamentos de emergência, internações, exames e medicamentos. Gastei todas as minhas licenças do trabalho e as economias. O dinheiro arrecadado por Susan estava congelado como evidência e inacessível. Tive que pedir auxílio público para sobreviver, inscrever-me em programas de assistência alimentar e negociar planos de pagamento. A pressão financeira era mais uma carga sobre nós. Semanas depois, Célia informou que o julgamento seria em 2 meses. Passei esse tempo me preparando e assistindo minha filha em terapia 2 vezes por semana. Chegou o dia de começar o julgamento. Deixei minha filha na casa da vizinha e fui ao tribunal com as mãos trêmulas. A sala era menor do que eu imaginara e estava cheia de pessoas. A seleção do júri durou 2 dias e então o julgamento começou. Célia exibiu o vídeo como primeira prova e a sala ficou em silêncio enquanto todos assistiam Susan esmagando os comprimidos no cereal. Alguns jurados ficaram visivelmente enojados. Depois vieram os depoimentos médicos explicando o envenenamento e os danos ao corpo da minha filha. Tive que sair do tribunal 2 vezes porque não suportava ouvir os detalhes de novo. No 3º dia, Dale subiu ao banco das testemunhas. Vestia um terno grande demais e tremia. Contou sobre Tommy, descrevendo a queda de cabelo, a fraqueza e como o filho pedia para que a dor acabasse. O júri pareceu horrorizado. Em seguida, Lucius explicou ao júri a evidência toxicológica, usando gráficos e diagramas para demonstrar como Susan calibrava as doses para imitar sintomas de câncer sem matar a criança rapidamente. Os jurados faziam anotações, vários pareciam irritados. No 4º dia, Susan decidiu depor apesar do conselho do seu advogado. Vestiu um vestido simples e manteve a voz suave enquanto falava. Alegou que só queria ajudar a filha e que as coisas saíram do controle. Disse que não queria que chegasse tão longe. Sua fala soou fria e calculista. Não demonstrou emoção. Célia a confrontou e desmontou cada desculpa. A máscara de Susan caiu aos olhos de todos. Quando o julgamento terminou, as deliberações do júri duraram algumas horas e eu voltei para casa com o estômago apertado. 6 horas depois, Célia telefonou dizendo que o júri havia voltado com o veredito. Corri de volta ao tribunal. As juradas entregaram os formulários ao juiz. Ele leu as acusações em voz alta. Culpada por tentativa de homicídio, culpada por abuso infantil, culpada por fraude, culpada em todas as acusações. Susan não demonstrou reação. Apenas olhava para frente como se nada importasse. Eu senti um peso sair do peito. Ela seria responsabilizada. O advogado pediu fiança, mas o juiz negou. 3 semanas depois, retornamos para a sentença. Célia me pediu que preparasse uma declaração de impacto da vítima.
Fui ao pódio e li notas sobre como o envenenamento afetou a vida da minha filha, física e emocionalmente. Internações, o medo, os pesadelos, o fato de ela estremecer quando eu lhe ofereço comida e perguntar se é seguro comer. Minha voz tremeu, mas consegui ler. O juiz ouviu atentamente e então proferiu a sentença. 25 anos de prisão, com tratamento obrigatório de saúde mental, perda permanente da licença de enfermagem e proibição de qualquer contato com minha filha. Susan não reagiu. Foi conduzida para longe e eu soube que aquilo finalmente tinha acabado. Depois da sentença, fui buscar minha filha na casa da vizinha e fomos ao parque. Sentamos nos balanços e ela perguntou se estávamos seguros agora. Prometi que sim, que a mãe não poderia mais machucá-la e que eu sempre a protegeria. 6 meses após o envenenamento, o cabelo da minha filha começou a crescer de novo em cachos suaves. Ela recuperou peso e a cor voltou. Os médicos disseram que os órgãos estavam se recuperando bem, embora ela ainda tivesse pesadelos e precisasse de rotinas que a fizessem sentir segura. Alton dizia que ela progredia de maneira notável. Ela estava aprendendo a ser criança outra vez. No trabalho, me promoveram e dei um aumento que nos ajudou a reerguer financeiramente. Meu chefe foi muito compreensivo. A compensação para vítimas cobriu a maior parte das contas médicas. Estávamos construindo uma nova rotina que parecia genuinamente esperançosa. Minha filha e eu criamos novas tradições no nosso apartamento. Noites de filme às sextas, onde ela escolhia o filme. Panquecas aos domingos em que ela ajudava a cozinhar. Histórias na hora de dormir em que ela sempre era a heroína que salvava o dia. Vê-la rir e brincar como uma criança normal me enchia de gratidão por termos conseguido pegar aquilo a tempo e por ela ter a vida inteira pela frente. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.